pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mês passado eu fiz um vídeo aqui falando mais sobre a história e o impacto das irmãs Brontë na literatura. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkado aqui. E já faz um tempo que eu queria fazer esses vídeos assim mais informativos aqui pro canal. E eu tive a ideia também de falar não só sobre livros e autores, mas também sobre coisas mais gerais e abrangentes na literatura, como por exemplo os chamados tropes, que eu não achei uma tradução exata para essa palavra, mas eu acho que a gente poderia falar sobre arcos, tipos de enredo que são populares na literatura. E eu queria começar com um tipo de trope que eu gosto muito de ler sobre, que é o Enemies to Lovers. I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car. I hate it when you stare. Então, primeiro a gente precisa entender o que é esse dispositivo de trama, que eu acho que é a forma que as pessoas geralmente traduzem. Eu poderia dizer tropo também. É feio, mas é mais curto, né? Então, vamos de tropo. Um tropo é um dispositivo de enredo, é um tipo de história, é como se fosse um esqueleto de uma história, que é muito utilizado e reutilizado na literatura, nos filmes também, séries, enfim. Mas tropo nem sempre significou isso. No sentido clássico, tropo é uma figura de linguagem em que se diz uma coisa, mas se quer dizer outra, né? Então é uma metáfora, é algo no sentido figurado. Na ficção contemporânea, essa palavra acabou ganhando esse outro sentido, que é o que a gente usa, né, como tipos de enredo mesmo que são mais comuns e repetidos, e o Enemies to Lovers é um desses enredos. Eu poderia citar outros também dentro do gênero romance, como por exemplo, triângulo amoroso, amigos que se tornam amantes, menina que vai para uma cidade pequena para se encontrar e acaba encontrando na verdade um grande amor, enfim. Essas histórias aí que só de eu falar eu sei que você já imaginou, um monte de livro, um monte de filme, entendeu? No tropo Enemies to Lovers, então a gente tem dois indivíduos que começam sua relação sendo inimigos, se odiando, e acabam depois se tornando amantes. Eles podem ter sido inimigos por várias razões, geralmente eles são hostis um com o outro desde o começo, mas pode ser também que eles tenham se conhecido numa circunstância ruim, e aí o outro vai sempre ser pro outro um lembrete daquela circunstância horrível, então por essa razão eles começam a se odiar, enfim. Tem várias formas desse ódio surgir, mas então o arco é esse. Inimigos que se tornam amantes. Bom, então se um tropo é um tipo de história que é muito replicado, quando foi que ele começou a ser replicado, né? Qual é a origem dessa história? E, bem, como quase tudo na literatura, a gente consegue voltar, né, e traçar o caminho desse tropo até Shakespeare e Jane Austen. As comédias românticas tiveram sua popularização por causa do Shakespeare, né? As comédias dele geralmente tinham o mesmo esqueleto, que eram duas pessoas que por algum motivo queriam estar juntas, mas encontravam um ou vários obstáculos e aí tinham que superar esses obstáculos ao longo da trama, né? Esse é o esqueleto. E às vezes o obstáculo era o ódio que uma sentia pela outra, né? As comédias de Shakespeare, elas foram já, assim, enraizadas nas comédias românticas, não só por causa dos enredos, mas também em questão de adaptações. 10 Coisas que Eu Odeio em Você, por exemplo, que é a minha comédia romântica favorita, é uma adaptação de A Megera Domada, do Shakespeare. Inclusive, esse filme é um ótimo exemplo de Enemies to Lovers, né? A Cat e o Patrick se odeiam no começo, tem muita antipatia um pelo outro, mas acabam se tornando amantes. E tem vários obstáculos ali para superarem também, que não só o ódio. Talvez a peça shakespeariana em que a gente mais consiga ver o tropo Enemies to Lovers é a peça Muito Barulho por Nada, de 1623, onde os protagonistas Beatrice e Benedick se odeiam desde o começo, trocam farpas e provocações e acabam no final ficando juntos e admitindo que se amam. O xingamento, a provocação verbal é uma coisa muito comum nesse tropo, mas no caso do Shakespeare, ele teve que usar isso como um artifício, porque nos palcos elisabetanos, ali na época, você não podia demonstrar o calor erótico entre duas pessoas, e o Shakespeare entendeu que essa tensão sexual era muito parecida com a tensão que se sente quando tem raiva, de uma outra pessoa. Então ele usou esses xingamentos, como uma metáfora mesmo para outra coisa, na verdade.
Depois de Shakespeare, não poderia deixar de citar Jane Austen também como uma grande precursora de tantos enredos e tantos clichês que a gente ama e que a gente replica até hoje. E com certeza Orgulho e Preconceito, de 1813, é o exemplo mais popular, mais conhecido e também, assim, mais bem feito, né, de um enemies to lovers, né? Então a gente tem a Elizabeth, que desde o começo tem os seus preconceitos contra o Darcy, e o Darcy, que desde o começo é uma pessoa muito orgulhosa, e os dois têm que trabalhar isso para poder acabarem juntos no final das contas. E no meio do caminho aí tem muita provocação, né? Muito xingamento, enfim, essas coisas que a gente gosta. Tem uma resenha do livro que foi publicada em 1813, né? No ano que ele foi publicado, na revista British Critic. E olha só o que essa avaliação diz. A heroína, à primeira vista, concebe um preconceito muito violento contra Darcy, o qual várias circunstâncias bem imaginadas e representadas tendem a fortalecer e confirmar. As explicações das diferentes perplexidades e contrariedades aparentes são gradualmente desdobradas, e os dois principais personagens são alegremente unidos. Então essa avaliação mostra pra gente que desde o começo, essa animosidade entre a Elizabeth e o Darcy é um fator muito grande no sucesso e na popularidade do livro. Como eu disse, Orgulho e Preconceito, desde o começo, apelou muito para os leitores por causa, né, do Enemies to Lovers acontecendo ali, e isso é verdade até hoje. Um estudo de 2019 analisou avaliações feitas sobre Orgulho e Preconceito na plataforma Goodreads, e muitas das avaliações diziam que Jane Austen conseguiu fazer com que o leitor se sentisse exatamente como a Elizabeth. Então, a pessoa conseguiu sentir no começo muito ódio pelo Darcy, e ela foi ao longo da leitura também se apaixonando por ele junto com a Elizabeth. Romances Enemies to Lovers já te contam o final, né? Você já sabe que vai acabar em amor. Então você compra o livro, você engaja na leitura justamente porque você quer ver como e quando essas pessoas vão perceber, né, que elas se amam e que elas são feitas uma pra outra. Essa tensão e esse suspense é o que te faz continuar lendo, além, claro, né, que você se entretém ali com o flerte e a provocação das pessoas. Enemies to Lovers também envolve muito desenvolvimento de personagem, e é gratificante, né, ler um livro que te mostra que as pessoas, elas podem mudar e elas podem juntas se tornar, assim, a melhor versão delas mesmas, né? Então, isso também é um fator muito grande no porquê que a gente ama ler esses livros. O psicólogo e autor de vários livros sobre relacionamento, o Dr. Tony Ortega, explica que, em histórias do tipo Enemies to Lovers, vemos dois indivíduos que podem ter grande desprezo um pelo outro, trabalhando para superar esse sentimento e se tornando um casal romântico. A discussão verbal constante pode resultar em algo chamado tolerância afetiva, que é a habilidade de lidar com emoções negativas ao longo do tempo. E quanto mais se engajar com certo tipo de comportamento, mais forte ele se tornará. O mesmo serve para a discussão verbal. Se o padrão de discussão verbal for consistente e tolerado por ambas as partes, acabará se tornando algo estimulante. Outra terapeuta, que é a doutora Marisa Peer, diz também que a intensidade da emoção entre dois indivíduos que se enxergam como inimigos ou rivais cria uma tensão dramática. A linha tênue entre amor e ódio permite que reações similares ocorram, o que garante uma interação poderosa desde o começo. Essa interação permite um entendimento da psique um do outro e uma compreensão quase visceral de como provocar um ao outro. Como eu já disse, o enredo Enemies to Lovers, ele nos dá uma sensação de estar um passo à frente dos personagens. Então a gente curte as sensações e as situações que vão colocando eles mais e mais perto, né, de se tornarem amantes. Além do mais, quando duas pessoas se odeiam logo de cara, elas só conseguem enxergar os defeitos uma da outra. É diferente de amor à primeira vista, né, onde você tá completamente apaixonado ali pela ideia daquela pessoa, pela aparência daquela pessoa, e você vai descobrindo os defeitos, né? E o Enemies to Lovers não, a pessoa ela vai, na verdade, descobrindo as qualidades e a vulnerabilidade, a humanidade da outra pessoa, e isso faz com que o protagonista, né, os protagonistas tenham que mudar a perspectiva deles em relação um ao outro de forma positiva. A Grace McGregor, que é colunista do blog The Escapades, diz o seguinte: antes de eu falar o que ela diz, todas as pessoas que eu tô citando aqui, todos os artigos, todos os estudos, eu vou deixar na descrição para vocês poderem ler mais na íntegra, né, se tiverem interesse no assunto. É isso. Enfim, ela diz o seguinte: não há maiores obstáculos ao amor duradouro do que a suspeita, o desprezo e o ódio. Quando um casal supera essas coisas, isso de alguma forma me ajuda a crer que seu comprometimento um pelo outro realmente durará.
Ser corajoso o suficiente para destruir suas próprias barreiras e arriscar amar alguém que você odiava é, na minha opinião, a maior das coragens, e isso merece um final feliz. O psicólogo Robert Fuller, do blog Psychology Today, ele diz que o ódio, geralmente, ele nasce do medo do desconhecido. E ele explica mais ou menos a trajetória, né, que duas pessoas fazem, ou uma pessoa faz quando odeia a outra. À medida que o medo dessa pessoa vai diminuindo, ela passa de inimigo a adversário. E à medida que você enxerga valor nessa pessoa, você enxerga ela como uma igual, ela para de ser seu adversário, ela se torna seu rival. E geralmente em livros a gente vê muito isso, livros de fantasia que tem romance, né? Por exemplo, você tem duas pessoas que estão, sei lá, em espectros políticos diferentes ou estão, né, em dois lados diferentes de uma guerra, elas são rivais, né? E à medida que elas reconhecem a dependência mútua que elas têm, né? Então, quando esses rivais, eles já não existem um sem o outro na narrativa, eles já não existem sem provocar o outro, eles passam de rivais a parceiros. E esse psicólogo diz o seguinte: como a inimizade se transforma em cortesia e a cortesia em amizade, preparamos o terreno para o amor. Como nem tudo são flores, né? Se o tropo não foi escrito de uma forma boa e de uma forma correta, ele pode gerar interpretações ruins e pode passar mensagens negativas para quem está lendo. Isso principalmente se a audiência for mais jovem, né? For criança ou adolescente que está construindo ali sua forma de se relacionar com as pessoas e construindo também suas expectativas em relação a futuros relacionamentos. Eu estava citando antes o psicólogo Dr. Tony Ortega, né? Que ele fala que em Enemies to Lovers tem muita provocação verbal, né? Muita discussão. Mas ele também diz que esse tipo de relação caótica e, entre aspas, provocativa, pode ser viciante para algumas pessoas, e um aconselhamento pode se fazer necessário para reformular sua concepção de amor. Um adulto com pensamento crítico, ele pode ler um livro que tenha um relacionamento abusivo entre duas pessoas que são inimigas, e ela pode seguir em frente, né? Ele pode ler aquele livro e não internalizar aquilo, mas uma criança ou um adolescente que está, né, sendo exposto pela primeira vez a isso, pode acabar criando essas ideias de que se ele, né, briga com você na escola, se ele implica com você, é porque ele gosta de você, né? Uma coisa que a gente escutava muito quando a gente era criança, nós meninos. A discussão sobre fanfics também é uma coisa que tem sido muito presente, né? Graças a Deus, aqui no YouTube e também em outras plataformas, outras comunidades que falam sobre, não só sobre livros, né? Mas muita gente dizendo que, né, tinha o hábito de ler fanfic e como isso atrapalhou essa pessoa, né? Como isso atrapalhou ela a enxergar relacionamentos saudáveis de verdade. E como isso pode ser problemático, né, ao longo do tempo. Um exemplo, né, que eu lembro também era a amizade turbulenta ali de Sam e Freddie em iCarly, né, que é uma coisa que eu assistia quando eu era criança. E era bem essa ideia, né? Tipo assim, duas pessoas que brigam e que são cruéis uma com a outra e acabam se gostando no final das contas. Não sei, isso pode ter algum tipo de repercussão não muito boa aqui. Histórias assim podem acabar gerando expectativas irrealistas, né, sobre relacionamentos, principalmente porque geralmente Enemies to Lovers pode incluir bullying ou outra palavra que eu não conhecia, que é nagging, que significa manipular uma pessoa emocionalmente, elogiando ela, mas com um elogio que pode ser, na verdade, ambíguo ou interpretado como crítica, enfim. Um outro problema desse tipo de tropo é que, geralmente, a gente tem o tipo de enredo que é a Bela e a Fera, né? Então, a gente tem uma menina ali, uma mulher, que vai consertar um homem que geralmente é muito grosseiro ou muito traumatizado, né? Muito problemático, enfim. E isso acaba ensinando, primeiro, que você pode consertar uma pessoa abusiva, você pode e você tem a obrigação de arrumar, né, uma pessoa mesmo, e isso não é verdade, né? E isso também ensina os meninos que eles precisam esperar isso de suas parceiras, né? Que elas consertem eles e que elas melhorem eles como pessoa, ou que se eles forem boas pessoas, eles vão ganhar uma namorada como recompensa, enfim. Então, é claro que esse problema ele também tem uma face positiva, né? Você pode enxergar isso como uma mensagem boa, de que as pessoas são maleáveis e que elas podem mudar e tudo mais. Mas eu acho que isso tem que ser deixado bem claro, né? Que as duas pessoas vão se melhorar e vão trabalhar juntas os seus problemas, desde que esses problemas, claro, não sejam
crimes, o que às vezes é. Eu acabei citando, né, uma coisa ou outra aqui durante o vídeo, mas eu queria também deixar, né, terminar aqui o vídeo com recomendações de livros que têm esse tropo Enemies to Lovers e que eu gosto e que acho que foi bem feito e que valha a leitura. O primeiro deles é A Mulher que Roubou a Minha Vida, da Marian Keyes. Aqui a gente tem aquilo que eu falei, né, duas pessoas que se conhecem numa situação ruim, né, então a gente tem a protagonista que ela acaba batendo o carro no carro de um cara que meio que não liga e segue a vida dele, e ela tem que lidar com prejuízo ali sozinha. Mais tarde, essa protagonista tem um problema de saúde e o médico que vai cuidar dela, tarará, é o cara que bateu no carro dela. E ela tá numa situação de dependência dele, porque ela precisa dele pra cuidar dela e tratar, né, esse problema que ela tem. Enfim, é muito legal, eles vão desenvolvendo um relacionamento muito genuíno e eu gosto. Eu acho que é uma exceção, talvez, aos Enemies to Lovers que a gente tem geralmente, que são mais focados em pessoas jovens, porque aqui a gente tem pessoas na faixa dos 40, 50 anos e eu acho isso muito legal. Vou reforçar a indicação de Orgulho e Preconceito da Jane Austen também, que tá se tornando uma grande autora, assim, no meu coração. E Orgulho e Preconceito foi o primeiro livro que eu li dela e a gente tem, basicamente, a base ali de, né, todos os outros Enemies to Lovers que a gente já teve na história. Então, se você quiser entender mais ainda sobre a origem, né, recomendo que você leia. Também recomendo Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Esse não é um livro que se tornou um favorito meu, mas a parte Enemies to Lovers eu acho que foi muito bem feita. A gente tem a Piper, que é uma menina super famosa, super rica, ela é tipo influencer, assim, mas ela é muito irresponsável e ela acaba sendo mandada ali pra cidade natal do pai dela, que é tipo uma cidadezinha de pescadores e tudo mais. E ela conhece um cara que trabalha ali, né, como marinheiro, pescador, e ele é super bruto, né, tipo assim, um cara super da roça, e ela é daquele jeitinho, e eles têm também que superar os preconceitos que eles têm um com o outro. Ela de que ele é uma pessoa, tipo, muito bruta e muito estúpida, no sentido de não conhece o mundo e tudo mais, e ele também tem que superar o preconceito de que ela é uma pessoa fútil e que só liga pra roupas e status e tudo mais. Então, é muito legal e tem muito desenvolvimento de personagem esse livro. Também indico Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid. Aqui a gente tem uma variação do tropo que é Lovers to Enemies to Lovers. Então a gente tem um casal casado que lentamente eles vão se tornando assim odiosos um pro outro, um com o outro, e eles decidem dar um tempo no relacionamento e depois eles acabam, né, encontrando o caminho de volta um pro outro. E é muito legal, eu gosto muito de todas as reviravoltas e coisas inesperadas que os livros da Taylor Jenkins Reid têm. Esse aqui é um trabalho mais antigo dela, que muita gente acha que não conhece, e é muito bom, gostei muito desse livro. Também indico O Pior Padrinho da Noiva, da Mia Souza. Aqui a gente tem pessoas que já se conheciam, né? Então a gente tem a nossa protagonista e o cunhado dela, que vai ser o padrinho de casamento dela. E no dia do casamento, ele chega e fala: "O meu irmão, lembra que ia casar com você? Ele não quer mais, ele foi embora." Então ela fica pra sempre, né, associando esse cunhado com essa imagem de a pessoa que me deu a pior notícia da minha vida, de que eu não ia mais casar, enfim. Ela é colocada numa situação de trabalho, que ela é obrigada a trabalhar com ele, e enfim, eles vão, né, trabalhando esse trauma que ela tem, né, que envolve ele, e tem também um pouquinho de um outro tropo que eu gosto muito, que é o fake dating, que é quando duas pessoas, por algum motivo, fingem que estão namorando, estão juntas, e isso acaba se tornando real, e é muito legal, apesar de eu achar meio irrealista, tipo, nunca daria certo esse relacionamento, ela ia ter que conviver o resto da vida com a família do noivo antigo dela, né, então assim, mas é muito legal. Também indico Leitura de Verão, da Emily Henry. Aqui a gente tem duas pessoas que são rivais, acadêmicas, né, são duas pessoas que sempre competiram ali pelas melhores notas na faculdade e tudo mais, e eles acabam precisando um do outro, porque os dois estão passando por um período de bloqueio criativo, né, em relação à escrita, e também muitos traumas, assim, familiares que os dois estão lidando, e eles vão ajudar um ao outro a escrever e vão também ajudar um ao outro a superar essas coisas e acabam se tornando muito amigos e depois se tornam amantes. Então, é uma mistura de várias coisas aqui esse livro. Loucos por Livros, da Emily Henry, também é um ótimo exemplo. É mais, assim, rivais no mercado de trabalho.
a gente tem a nossa protagonista Nora, que ela tinha, assim, uma grande chance, né, de trabalho, uma grande oportunidade, que um cara, que é o Charlie, meio que boicotou, porque ele foi grosso, enfim, não quis trabalhar com ela. E aí depois ela acaba, né, indo pra uma cidadezinha pequena, tem aquela coisa que eu falei no começo, né, mulher que vai pra uma cidade pequena. E como é um livro sobre livros, ela mesma fala, tipo, nossa, eu tô vivendo um clichê, porque eu tô indo pra uma cidade pequena e eu encontro o cara que eu detesto, né, e aí, maravilhoso. O último livro que eu vou indicar é Better Than the Movies, da Lynn Painter. Eu não tenho certeza se esse livro foi traduzido para o português, mas ele é mais adolescente, assim, é um livro mais voltado para esse público mesmo, em que a gente tem um menino e uma menina que são vizinhos desde criança e sempre tiveram aquela provocação, né, de um não gostar do outro e tudo mais, e correr atrás um do outro, não sei o que lá. E agora ela tá no ensino médio e ela tá gostando de um outro cara e ela pede ajuda desse vizinho pra ela conquistar esse cara. E, enfim, nessa conquista ela acaba gostando do outro cara mesmo, e é muito lindo, muito fofinho esse livro. Bom, gente, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tô amando fazer esses vídeos mais informativos, mas eles também exigem um pouco mais de pesquisa e tempo, então se vocês puderem comentar o que vocês acharam aqui e dar sugestões também de temas futuros, eu vou gostar muito. Eu nem tinha planejado, mas hoje é, tipo, Dia dos Namorados, né, dos Estados Unidos, Valentine's Day, e eu tô fazendo um vídeo sobre romance, e eu nem planejei. Mas eu fiz uma maquiagem rosa. Gostaram? Um beijo, muito obrigada por terem assistido, e até o próximo vídeo.